Que o nome do Senhor seja glorificado. Chacoalha a mãozinha aí pra gente ver todo mundo no Hangout, no Messenger. Nós vamos então pro nosso para a exposição aqui. Eu vou colocar já no compartilhamento de tela aqui no Messenger, no Hangout, para a gente dar início no nosso grupo. A gente já vai estar orando também, tá? Vamos orar então. Chegou aí no Hangout? Tá compartilhando tela aí no Hangout? Alguém abre o áudio e fala para mim. Ah, sim. Tá? Ok. Então, vamos lá. Vou me preparar aqui. Vamos orar então? Senhor Jesus, eu quero clamar a Tua presença, Pai, pedir a Ti Teu Espírito Santo, clamar, Deus, que o Senhor possa estar nos renovando, nos fortalecendo, enchendo da Tua graça. Pai amado, nós queremos, neste momento, nos esvaziar, Deus, nos esvaziar da nossa humanidade, dos nossos planos, dos nossos propósitos, e nós queremos nos unir ao Senhor. Nos unir ao Senhor em todo o tempo todo. Quero pedir a Ti, Pai, que Teu Espírito Santo conduza cada família, cada casa aqui representada, esteja estruturando, Deus, cada lar, usa, Deus, essa palavra para poder mexer, Deus, com os nossos pensamentos, para poder mexer, Deus, com a nossa forma de enxergar a vida, que nós possamos, ó Deus, revolucionar a nossa vida, Deus, porque o Senhor é um revolucionador de vida, o Senhor transforma, o Senhor muda o nosso coração, a nossa conduta, o Senhor nos ajuda em todo o tempo, Pai, mesmo naqueles momentos mais difíceis que nós passamos, o Senhor nos ajuda. Então quero pedir, Deus, a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, Deus, sobre a vida de cada irmão meu. Quero Te agradecer, Deus, pela ida e pela vinda do Ivan, Deus, que mesmo com essa viagem tão comprida, tão desgastante, com todos esses atropelos, ó Pai, o Senhor esteve guardando até ele poder estar de volta para a casa dele, no aconchego da família e esperando as próximas direções do Senhor. Nós clamamos que o Senhor possa dar essas direções tanto para o Ivan quanto para cada um de nós, para as nossas cordas, que nós possamos, ó Deus, sermos líderes facilitadores, que tutela sobre a corda, que cuida da corda de maneira muito intensa, em nome de Jesus. Que nós possamos ter essa noção de cuidado, essa noção de cuidar daquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos na semana passada, e em falando na semana passada, eu só vou voltar um pouquinho aqui, que nós, só para pegar o último slide aqui, nós falamos então da definição do termo facilitador, né? Que facilitador é aquele que ajuda um grupo de pessoas a compreender seus objetivos comuns, auxiliando-os a planejar como alcançar estes objetivos. Então eu gostaria que você pudesse escrever quais são os seus objetivos. Objetivos de vida, objetivos pessoais. Quais são os seus objetivos? Objetivos para com a corda. Nós estamos falando de um facilitador, é alguém que ajuda o grupo de pessoas a compreender os seus objetivos. Quais são os seus objetivos? E aí hoje minha esposa estava falando comigo e ela falou sobre uma frase que impactou ela, e talvez eu não vá saber reproduzir, mas ela está do meu lado para me salvar se eu mergulhar e submergir nas águas das frases que ela me disse, que foi mais ou menos assim: você se une para um propósito, ou você a gente desenvolve um propósito. Ou você, por estar junto, desenvolve um propósito. Você se une para alcançar um propósito,
ou por estar junto você desenvolve um propósito? Você, como pessoa. Então, quando você fala de objetivos, você fala justamente dessa reescalonização de propósitos e objetivos. Você busca pessoas, ou busca nas pessoas propósito, ou você, por estar junto, encontra propósito. Então, dentro dessa ideia de facilitador, e aí eu gostaria que você avaliasse isso, tá? É uma questão muito pessoal, ela não é uma questão comunitária, mas cada um precisa responder essa pergunta, se a gente busca propósito na comunidade ou em comunidade, ou se a gente se junta para um propósito. E isso tem tudo a ver com a forma que a gente vai lidar dentro da comunidade, dentro da missão de Deus. Ok? Então, 3 bases aí de autoridade para o facilitador que nós vimos é a autoridade tutelar, a autoridade política e a autoridade carismática. Então nós vamos falar hoje da autoridade tutelar e nós vamos começar pelas definições. Em primeiro lugar, a autoridade tutelar é com base nas competências e habilidades do tutor. Então, antes de mais nada, para a gente poder avaliar as nossas habilidades e as nossas competências, vocês sabem a compreensão da palavra competência e habilidade, né? Todos vocês sabem, né? Tranquilo até aí? Competência é aquilo que você tem competência para fazer. Então, por exemplo, eu posso pedir para a Rosa um cesto de salgado que ela vai fazer para mim. Eu não sei coxinha, mas pastel eu tenho certeza que ela vai fazer. Ela tem competência para gerir esse trabalho. Se eu pedir 100 pastéis, ela vai me dar os 100 pastéis. Né? Aquele pastelão que ela faz, você sabe que ele é gostoso. Se eu pedir de sabor de abacaxi com doce de leite, eu sei que ela vai fazer. Competência é aquilo que eu sei fazer, né? E habilidade é o que me leva a fazer o que eu sei fazer. Então, a autoridade tutelar, ela se baseia na competência, naquilo que eu sei fazer e no modus operandi de como eu faço, né? No modus operandi de como eu faço. Por que você pode dar uma receita de bolo para 10 pessoas e ela não sai igual? Porque o modus operandi de cada pessoa é diferente. A habilidade de cada pessoa, a forma que cada pessoa bate a massa, ou a forma que cada pessoa trabalha em cima da sua competência é diferente. E isso é muito particular. Eu não estou aqui para discutir a habilidade. Eu estou aqui para aprimorar a habilidade, para você ter mais competência na sua autoridade de como tutor da corda. Aí vem a segunda questão que nós precisamos ter como definição de tutor, da palavra tutor. A palavra tutor é uma palavra legal e ela é relativa à tutela, responsabilidade legal que alguém assume, representando legalmente quem não atingiu a maioridade. Que tem alguém sob sua tutela ou proteção, que age defendendo ou protegendo outra pessoa, protetor, que é responsável por salvaguardar alguma coisa. Quando a gente fala da palavra tutela, logo vem, não é Nutella, tá, gente? Nem Nutella, nem tutano, tira tudo isso da cabeça. Comida agora não, comida só foi no exemplo do salgado da Rosa. A palavra tutela, a gente já lembra do conselho tutelar. Quem aqui já não ouviu falar do conselho tutelar? Alguém já não ouviu falar? Conselho tutelar é um órgão do governo que cuida do aspecto do cuidado dos pais. Então, por exemplo, se uma criança chega marcada lá na escola, lá no Brasil, a professora logo entra em contato com a assistência social e aciona o conselho tutelar, que vai avaliar se aquela criança ela foi espancada ou não pelos pais. Então, o conselho tutelar é um órgão governamental que fiscaliza a qualidade do cuidado do pai e da mãe.
Aí você fala assim, poxa pastor, se a gente está falando de autoridade tutelar, por que que o pastor está falando com relação à corda? Porque o líder de corda ele tem justamente essa autoridade de cuidado, essa responsabilidade legal. E aí é uma questão legal. A gente precisa entender a autoridade legal do líder de corda, do seu auxiliar, daqueles que foram colocados ali para gerenciar um grupo de pessoas. Vocês lembram o que significa o facilitador? Que ajuda um grupo de pessoas a entender o objetivo, a compreender o objetivo e a seguir o objetivo. Então, ele vai seguir de que forma? Com a autoridade de quem cuida de um grupo de pessoas. Ok? Então, a gente precisa estar estabelecido o seguinte, aquele grupo de pessoas que está se reunindo, ela está debaixo do cuidado do pastor Cassiano, mas está em pastoreio de extensão, que é o líder de corda. O líder de corda precisa gerenciar o cuidado dessas pessoas, como anda a vida dessas pessoas. Nós não estamos dividindo os grupos à toa. O líder de corda, a líder de corda precisa estar atento a essa tutela, a essa responsabilidade. A responsabilidade ela é dividida, você está entendendo? Quando a gente se reúne com um objetivo. Ninguém está dando autoridade para um líder fazer uma reunião a esmo, ou sem objetivo ou sem propósito. Essa palavra é muito difícil. Essa palavra a esmo é uma expressão usada no sentido de que ninguém está se reunindo sem um propósito. Toda reunião tem um propósito. A gente não vai colocar um líder de corda só para passar tempo ou para gastar tempo da igreja. Nós não precisamos disso. Um líder de corda ele tem a função tutelar sobre aquela pequena comunidade, aquela fração da comunidade que está ali, no sentido de cuidar. Aí a pergunta que vem é: que tipo de cuidado é esse? Tá? Que tipo de cuidado é esse? Que tipo de tutela é essa? Qual é a tutela do líder de corda? Então nós vamos ver de maneira bíblica dois aspectos, porque eu acho que eu não vou conseguir chegar no terceiro, no quarto aspecto, da tutela, dos aspectos a gente vai usar o termo aqui, tá? De um tutor facilitador. O que é um tutor? Cuidador. Aquele que cuida. Você pode trocar essa palavra tutor por líder, se ficar mais fácil. Vocês estão compreendendo o que o pastor está falando? Vocês estão entendendo? Está muito difícil? Você pode colocar a palavra pai e mãe. Quem cuida é pai e mãe. Só que não é pai e mãe. Nós vamos pensar numa questão mais gerencial, mais corporativa e menos familiar. Ok? Tá comigo, Rosa? Eu só vejo a Rosa e a Rosemary. A Tieco, Rosemary. Né? Então, vocês estão comigo? Quem não tiver, dá um tchauzinho lá. Ou então, quem tiver, vocês vão segurando aí as perguntas no final, que eu não estou vendo mais ninguém lá do Hangout, tá? Então, vamos lá. Primeiro aspecto aí que como facilitador, essa imagem é a ideia do facilitador que está pondo o grupo em organizado, no sentido de que nós estamos montando um quebra-cabeça, montando a igreja, montando os trabalhos, a nossa corda, e nós temos que estar em conjunto. Não dá para fazer a corda. E aí, respondendo aquela pergunta, a corda ela não é um grupo de pessoas que se junta para um propósito. Ela é um grupo de pessoas que estão juntas encontrando o propósito. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, quando uma pessoa ela se junta por um propósito, quando acaba aquele propósito, acaba-se a vida daquela pessoa em comunidade. Ou seja, nós colocamos o propósito acima de tudo na pregação contemporânea, e o propósito está abaixo do relacionamento. A unidade deve ser a nossa grande pegada. Nós estamos juntos. Hoje a corda ela tem um propósito. O propósito da nossa corda, como líder de corda,
é poder alcançar a vida. Quando ela alcançar a vida, ela tem outro propósito, que é cuidar de vida. Quando ela cuidar de vida, é alcançar a vida. Quando é cuidar de vida, é multiplicar a corda. Você está entendendo? O propósito vai se transicionando a partir de um relacionamento unitário. Quando a pessoa ela vem para o meio da igreja com um propósito, meu propósito, eu tenho um propósito na minha vida e eu preciso dessas pessoas para alcançar o meu propósito. Quando ela alcança aquele propósito, ela deixa a igreja. Você está conseguindo entender? Por que ela deixa a igreja? Porque ela não tem propósito unitário com Jesus. A unidade principal dela não é Jesus e não é a comunidade. É alcançar o propósito pessoal dela. E essa pregação de propósito, ela é muito difundida acima do relacionamento. Eu só tenho propósito na minha vida se eu tenho relacionamento com Deus. Se o meu relacionamento, minha unidade com Jesus não tiver clara, eu não vou ter claro o meu propósito. Você está entendendo? O propósito é um produto do relacionamento, é um produto da unidade. Por isso que nós estamos juntos. Nós estamos juntos por quê? Porque hoje nós temos uma igreja para gerenciar. Amanhã essa igreja vai crescer. Depois da manhã você vai ter uma família e nós vamos organizar a sua família. São propósitos que vão acontecendo e vão transicionando nas etapas da nossa vida. Você está comigo? Você está entendendo? Então são inúmeros os propósitos. Hoje, por exemplo, eu olho para a Rosa aqui, ela tem um propósito de ser curada. E ela está errada nesse propósito? Não, ela está certa. E ela tem que buscar isso diante de Deus. Mas esse propósito será revelado na unidade com Jesus. Daqui a pouco esse propósito vai transicionar para um outro propósito. A gente tem que ter maturidade em se falar de propósito. Porque quando a gente fala de propósito, o propósito individual não é maior do que o propósito comunitário. Você está entendendo? O propósito individual, ele funciona dentro do propósito comunitário, da unidade da igreja. Então nós estamos com um propósito. E o nosso propósito é servir a Jesus. E dentro desse propósito de servir a Jesus, de glorificar a Deus, vão nascer outros propósitos que vão ser gerenciados individualmente e também comunitariamente. Deu para entender até aí? Tranquilo? Sossegado? Sussa? Então vamos lá. Primeiro, o tutor facilitador, ele é comissionado. Eu gostaria de pedir para alguém abrir em Lucas, capítulo de número 4, do verso de número 18 e verso de número 19, e outra pessoa em Atos, capítulo de número 1, verso de número 8. Alguém pode ler Lucas 4? Fazendo um favor, pode ser do Hangout. Amém. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ok, então essa declaração de Jesus Cristo é aquilo que é o propósito dele. Qual que é o propósito de Jesus Cristo? Ele me ungiu para pregar libertação. Lê de novo aí, Levi, fazendo favor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Ok. Então o Espírito do Senhor está sobre Jesus para pregar. Ele ungiu Jesus para pregar as boas novas aos pobres, certo? Lucas capítulo de número 4, certo? E aí o que acontece? Continua. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Mais uma declaração de propósito. Então, pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Declaração de propósito. O Espírito do Senhor está sobre Jesus para recuperar as vistas aos cegos e libertar os oprimidos. Libertar os oprimidos e
proclamar o ano da graça do Senhor. Que é o ano da salvação do Senhor. Então veja bem, só na presença do Espírito de Deus sobre Jesus, ele faz 5 declarações de propósito. Sim ou não? O Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar as vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. 5 declarações de propósito, certo? Isso é o que o Espírito do Senhor está sobre Jesus Cristo. Aí o Atos 1:8, Jesus é o missionário desta bênção. Ele é o dono deste propósito. Agora, aonde entra a comissão? Vamos lá. Atos 1:8. Amém. Pode ler. Mas liberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ok, aí você poderia colocar o confins da terra como o Japão. O que Jesus fez aqui em Atos 1:8? Ele pegou aquela declaração de propósito que ele recebeu na unção do Espírito de Deus e transmitiu para a sua igreja. Nesse momento de Atos 1:8, nós temos uma pequena comunidade de 120 pessoas olhando ele subir para o céu. Não são os 12 discípulos, são inúmeras pessoas, são centenas de pessoas que estão ali olhando Jesus subir e recebendo essa promessa de quando vir o Espírito do Senhor, nós seríamos essas testemunhas. Está falando deste ato de testemunhar. O que é o comissionado? O comissionado é aquele que recebe um propósito, que é uma missão ou um convite para participar de uma missão de alguém. Por exemplo, sábado eu vou dar treino lá para a escolinha de futebol. Eu tenho uma missão no treino, que é uma tarefa. Só que eu não estou dando conta sozinho. O que eu vou fazer? Vou chamar o Levi para me ajudar. Eu chego para o Levi e falo assim: Levi, é o seguinte, você quer ir me ajudar a dar treino para a escolinha de futebol? Ele vai falar assim: eu vou, mas eu não sei muito de futebol. Aí eu vou virar para ele e falar assim: vem comigo e você vai me ajudar, você faz o que eu te falo. Jesus Cristo está fazendo isso com a igreja. Essa atitude de comissão é dar uma missão para aqueles que se achegam a Jesus. Você está entendendo? Ele está distribuindo essa missão, que é a missão daqueles que estão debaixo da missão de Jesus Cristo e distribuindo aí também a porção do Espírito de Deus sobre a igreja. Agora, quem não tem missão ou quem não assume uma comissão é porque não está ligado a Jesus ou porque não está cheio do Espírito de Deus. Você está entendendo? Você está compreendendo o que o pastor está falando? Se a gente está cheio do Espírito de Deus, a gente está entendendo o que Jesus está dizendo e estamos entendendo o que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque os nossos olhos estão abertos para aquilo. Ele já deu a visão. Ele já restaurou a vista aos cegos. Nós poderíamos dizer que nós éramos cegos, mas hoje nós enxergamos. E hoje nós assumimos a missão de Jesus como a nossa bandeira. A missão de Jesus continua: curar, libertar, levar as boas novas, pregar aos pobres, trazer liberdade aos presos, proclamar o ano da salvação. Continua sendo a missão da igreja. Continua sendo. Quem não está comprometido com isso não está entendendo ainda o valor da unidade de andar com Jesus Cristo. Você está comigo? Então, aí você fala assim: mas e a corda? O que significa a corda? A corda é uma oportunidade que nós temos de executar o comissionamento.
no meio de um grupo menor. Ou Jesus não quer cuidar da gente, ou Jesus não quer sarar a gente, ou Jesus não quer curar a gente, ou Jesus... Ele quer fazer isso, mas ele precisa encontrar missionários, encontrar pessoas que assumem esse caráter missionário ou comissionado, que esteja disposto a ser o tutor da grande comissão. Eu serei um missionário do Senhor. Amém. Eu serei um agente de Deus. Eu serei um servo de Jesus Cristo. Vocês estão comigo? Estamos juntos? Amém? Até aí tranquilo? Então, nós precisamos entender essa questão legal do comissionado. Aí uma questão do comissionado na liderança de corda. O líder de corda, ou o facilitador da corda, ele é um comissionado do pastor para cuidar de um grupo de pessoas. Esse líder de corda, ele não foi levantado à toa. Ele foi levantado pelas condições e capacitações ou competências e habilidades que foram enxergadas nele e condições contextuais, certo? Se a gente tem um apóstolo Paulo, bora levantar Paulo, mas nós não temos Paulo. O que nós temos somos nós. Nós temos que ser os Paulos. Nós temos que ser os Pedros. Nós temos que ser os imitadores de Jesus Cristo. Vocês estão comigo? Amém? Amém? Tranquilo? Sossegado? Sim ou não? Vocês estão conseguindo acompanhar o pastor está dizendo? Sim. Ok, então vamos lá. Olha em Atos capítulo de número 13. Vamos lá. Veja bem, como a questão da comissão acontece também. Em Atos capítulo de número 13 eu vou ler, tá? Que aqui o texto é um pouco extenso. Aí diz assim, eu posso até adicionar aqui, depois eu vou colocar no slide Atos capítulo de número 13. A missão de Barnabé e Saulo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Veja bem, aqui é um chamado ou um chamamento específico para uma missão. Mas isso aqui também é comissionamento, que passa pelos líderes da igreja, que passa pela imposição de mãos, que passa pelos pastores da época. Então a comissão ela também acontece a partir dos pastores, a partir da liderança que entende de Deus as pessoas que têm que ser colocadas nos devidos locais. E aí a gente trabalha com aquilo que a gente tem na mão, com os nossos melhores crentes. Aliás, a igreja de Antioquia tem uma inveja santa da gente, porque aqui a gente só tem crente, graças a Deus. Né? Todos cheios do Espírito de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Amém? Brincadeiras à parte, né? Assim, mas a gente tá dentro disso, tentando buscar ser o melhor crente dentro da nossa condição e dentro do nosso contexto. E nós não podemos olhar para essa posição de tutor facilitador, ou seja, de um anfitrião, como uma mera posição que é sem importância ou para fazer de qualquer jeito, porque não é para fazer de qualquer jeito. Ela precisa desse cuidado e de assumir essa responsabilidade como tutor comissionado. Eu fui comissionado para cuidar e ao mesmo tempo para me dispor e para estar perto e ao mesmo tempo que estar perto para ser cobrado por aquelas pessoas. Não somente por aquelas pessoas, mas
o resultado daquilo que aconteceu com a minha corda. O que acontece? Às vezes as pessoas trabalham de qualquer jeito e as cordas elas vão indo. Corda que trabalha de qualquer jeito, gente, ela fecha. Igreja que trabalha de qualquer jeito, fecha. Então a gente precisa se aspientar desse jeito, porque fecha mesmo. Você está entendendo? Fecha mesmo. Outras, elas não fecham nem porque trabalha de qualquer jeito, elas fecham por questão contextual. O contexto não facilita, e o nosso contexto ele não facilita. Se a gente não trabalhar dobrado e melhorado, a gente vai ter muito mais dificuldade. Vocês sabem do que eu estou dizendo? O fluxo de pessoa que a gente tem é muito menor, a gente trabalha com limitações e nós temos um público-alvo muito específico, que é o de fala portuguesa, os brasileiros com fala portuguesa e alguns espanhóis, latino-americanos que falam português, e nós não conseguimos ir além disso. Nós não conseguimos os poliglotas, os que têm facilidade no idioma para a gente ir além disso. Enquanto a gente não tiver essas pessoas que seja colocada na posição de facilitadores com essa fluência, a nossa igreja vai estar objetivamente direcionada para esse público de fala portuguesa, e imagina que o nosso público então reduz drasticamente na nossa capacidade de multiplicação dentro da realidade japonesa. Você concorda comigo? Então, das duas, uma. Ou a gente faz um trabalho muito bem feito, de muita dependência no Espírito de Deus, de muito zelo, de muito entendimento no comissionamento, ou a gente começa, e isso precisa acontecer, tudo isso, e começar a crescer para outros idiomas e expandir para outras áreas e para outros grupos de pessoas, para a gente poder ter um fluxo de pessoas que sejam de outras nacionalidades. Vocês entendem o que o pastor está dizendo? Para a gente aumentar o nosso panteão, aí, a nossa capacidade de abrangência. Então, o que eu gostaria que você entendesse é que o líder de corda, ele é um tutor facilitador comissionado. Ele está cuidando daquela corda porque alguém levantou ele e deu autoridade para ele cuidar daquela corda. Ele é responsável por aquele grupo de pessoas, e assim precisa ser. Cada corda tem o seu responsável. A gente não tem um nome à toa. Não é um nome fictício. Cada corda tem um nome porque nós estamos multiplicados para potencializar o nosso crescimento. É a forma organizacional que nós encontramos para multiplicar, e potencializar o nosso crescimento. Mas o líder, o anfitrião, aqueles que são crentes dentro dessa corda, precisam entender que nós somos comissionados dentro dela. Amém? Ok? Que horas são? 10h15. Então vamos para o segundo ponto aqui, tá? O segundo ponto, que é o tutor facilitador litúrgico. É aquela parte dos 30% que a gente se concentra mais, né? A parte da liturgia. Quantos aqui tem dificuldade de fazer liturgia? O que é liturgia? Liturgia é aquela organização, aquela sequência da organização da reunião. Aquilo ali representa 30% da corda. E às vezes a gente fica tão preso naquilo que a gente não faz os outros 70% que é estar próximo, que é ser o comissionado, enviado para aquelas vidas, né? Para aquelas pessoas que estão ali à nossa volta. Então, vamos lá. Fazendo um estudo aqui bem breve, nós encontramos que a palavra liturgia aparece mais de 170 vezes no Antigo Testamento, nas suas variações de Sheret, serviço de dedicação incondicionada por parte de um servo de confiança do patrão. Então, ela aparece nessa variável, Sheret, que é a palavra liturgia. É um trabalho de dedicação, um serviço de dedicação incondicionada. Não tem condições, né? Não tem imposição de condições, mas é um serviço voluntário, dedicado, né? Por parte de um servo
que goza da confiança do patrão, certo? A outra palavra que aparece no Antigo Testamento, eu não sei se você vai conseguir ver por causa do desenho, acho que não foi uma boa escolha minha apresentação, mas abhed, que é serviço honroso, trabalho de escravo, que deriva de ehed, escravo e servo. Nós encontramos essa palavra em Levítico 24, de 1 a 9, e essas duas palavras, ehed, né? Levítico 24, de 1 a 9, e essas duas palavras, elas eram usadas no serviço tanto sagrado quanto no serviço profano. Então não havia distinção. Todo serviço dedicado, organizado, pensado, era ou sheret ou abhed, ok? Ou seja, todo trabalho que era prestado era sheret ou abhed. Vamos dar uma lida em Levítico capítulo de número 24, verso de número 1 e número 9. De 1 a 9. Vamos lá, o texto é meio comprido, meio extenso, mas é importante a gente entender isso, porque a gente fica assim, eu não preciso aprender esse negócio de liturgia, eu não preciso aprender a fazer... A gente tem dificuldade, às vezes, de orar quando alguém chama, e a gente não muda isso. A gente precisa mudar isso. A gente precisa ver que é importante para a congregação, para a comunidade, um bom trabalho litúrgico. Não é de qualquer jeito que a gente faz, ok? Deus, ele leva em consideração o trabalho litúrgico. Vamos lá. O capítulo 9 de Levítico... 24, perdão. 24... o verso de número 1 até o 9. Vamos lá. Diz o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fique sempre acesas, na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá a lâmpada continuamente acesa diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe das melhores farinhas a estes e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada uma, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro, como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor, cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pertencem a Arão e seus descendentes, que os comerão no lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e é decreto perpétuo. Você está vendo o processo litúrgico? O processo organizacional? Entende? A gente acha que a liturgia não tem importância, mas tem importância. Quando a gente recebe uma porção da liturgia, a gente precisa fazer aquilo com todo carinho e dedicação. E a gente precisa fazer isso como se fosse apresentar esses pães diante do Senhor. Como se fosse apresentar essas lâmpadas aqui, ou esse óleo, esse azeite batido diante do Senhor. Amém? Entende? Esse é o tutor litúrgico. Às vezes eu fico vendo a liturgia nossa da corda, a gente às vezes não sabe a transição, e já faz anos que a gente já faz isso. A gente precisa dominar um pouco mais isso. Ter a preocupação e a importância de ser um processo bem feito,
com músicas claras, com músicas de adoração, com música de celebração, com a importância que é devida como uma dedicação ao Senhor, como um momento de culto. Apesar de ser descontraído e informal, mas um momento de culto. A gente fazia culto informal antigamente lá no Brasil, que era cultos abençoados. Ele pode ser informal, mas precisa ser bem feito. Precisa ser bem dedicado. Quando eu for orar, eu faço a minha melhor oração ao Senhor, porque não é a qualquer pessoa, é ao Senhor, é a Deus. Aí a gente fica com aquela síndrome de vergonha, sabe? Aquela criança que... Sabe aquelas crianças que faz arte? E a mãe fala, foi você, fulano? E a criança fala, não foi. Ela trança as perninhas e fala, não foi, mas eu. Aí o líder de corda fala, você ora para a oferta? Aí o crente de anos de igreja, mas não foi eu não sei. Você está entendendo? A gente precisa transicionar isso, a gente precisa assumir essa posição de quem faz e faz com clareza. Chega um visitante na nossa corda e ninguém sabe orar, ele vai falar assim, mas que crentaiada é essa que quando eu precisar de oração ninguém vai saber orar? Todo mundo se esconde na hora de orar, eu estou no lugar errado, ninguém sabe apresentar o óleo diante do Senhor. Você está entendendo? A importância da liturgia, a importância do trabalho é somente os 30%. Isso, o tutor, o líder de corda, precisa estar atento a melhorar a nossa transição litúrgica, a melhorar os nossos momentos de culto, o nosso momento de culto no lar. Não é somente chamar a atenção das crianças, mas é a nossa própria postura ali dentro, a nossa própria dedicação ali dentro. Saber separar os momentos de brincadeira, saber separar os momentos de louvor, o momento de intercessão, é tudo apresentação diante do Senhor. E aí eu gostaria de deixar essa questão sobre a palavra liturgia, que aparece aí 170 vezes no Antigo Testamento, na versão Septuaginta, que é a versão dos 70 que traduziram o hebraico para o grego, né? E a partir daí nós recebemos os chamados, as cópias dos originais, e a partir das cópias dos originais chegaram até nós o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então, o líder facilitador precisa buscar essa prática de ser o tutor, o responsável, assumir essa posição. A corda não é de ninguém, a corda é do líder. A corda ela precisa ser dirigida pelo líder, organizada. Então, os eventos precisam ser organizados. E aí nós iremos falar no próximo Gruta sobre o tutor. Deixa eu me lembrar aqui. O tutor compassivo, né? O que se compadece do liderado, que é o tutor facilitador que está ali em atitude compassiva, né? E nós vamos falar também desse tutor programático. Por quê? Às vezes a gente vai fazer uma liturgia ou um evento, justamente vai trombar com outro evento da igreja, ou vai fazer alguma coisa que vai respingar em outra corda e a gente precisa ter esse gerenciamento para não trombar e a gente não perder o rumo dos nossos trabalhos. Ok? Então nós vamos parar por aqui, nós vamos interromper por aqui o processo de apresentação de slides e a gente vai já para um outro momento aqui de microcorda. Ok? Da microcorda não, do Gruta, perdão. É que eu estou me organizando aqui nos aparelhos e falando, e seguro um aparelho na mão e fala e transiciona o slide, e aí é meio complicado. Alguém caiu aqui no Hangout? Não, né? Tá todo mundo aqui? Só o Ivan. Hã? Eu acho que sim, tá todo mundo aí. Só o Ivan que ficou. Aparecendo a imagem, né? O Ivan que ficou de ponta cabeça. Tá muita informação. Amém. Ok, deu para compreender mais ou menos o que o pastor está dizendo?
Vocês conseguem olhar para a corda de vocês e ver aonde essas informações podem ajustar a corda de vocês? Aonde elas podem ser praticadas? Aonde elas podem ser encaixadas? Né? Então, eu gostaria que vocês olhassem e refletissem nisso. São informações práticas. O que nós podemos ajustar na prática dentro de cada corda? Aqui não estou falando de uma corda em específico, eu estou falando de todas as cordas. O que nós precisamos melhorar? Então, por exemplo, se você tem dificuldade na liturgia, não tem problema. Simplesmente você fala com a gente vai te ajudar a melhorar essa liturgia. O que a gente não pode é ficar encaixado ali dentro de um ambiente de teórica tranquilidade, sendo que a gente está fazendo uma coisa que não vai ter resultado. Né? A gente precisa melhorar para ter resultado e porque sem se preocupar com o resultado, porque o resultado ele é natural. Mas uma vez que a gente está trabalhando, vamos fazer o melhor, e em fazer o melhor o resultado vem naturalmente. Eu não vou ficar me esforçando para não fazer o melhor. Eu não vou gastar horas e horas para fazer o pior. Eu não faço isso em momento algum da minha vida. Por que na hora de fazer para Deus eu vou esforçar todo aquele tempo, dispensar todo aquele tempo para fazer qualquer coisa? Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o meu melhor, a minha melhor oração, o meu melhor sermão. Pode ser que ele não seja o melhor naquele momento, porque são vários fatores. Mas no que depender de mim, eu vou fazer o meu melhor. Né? No que depender de mim, eu vou me dar o meu melhor. Numa conversa, trocando uma ideia, batendo um papo. É que nem conversar com pessoa que segura aparelho celular. Você já conversou com pessoa que segura aparelho celular? Você tá falando com a pessoa e a pessoa não sai do celular ali, né? Teclando. Tá teclando e tá conversando, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Vez por outra você faz isso porque você tá muito sugestivo. Você fala, espera um pouquinho que vou terminar de teclar aqui e a gente já conversa. Mas é difícil você manter uma comunicação com uma pessoa que tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Não é? Então assim, a gente precisa dedicar o nosso melhor tempo para o Senhor. Aquele momento é um momento do Senhor. Então, já que é do Senhor, dediquemos como o melhor para o Senhor. Não vamos fazer qualquer reunião, vamos fazer a melhor reunião, tá? Então aqui eu não tô mirando nenhuma das cordas, tá? Eu tô falando dentro de um panteão aí de possibilidades, de uma gama de possibilidades que a gente pode melhorar. E eu tô querendo melhorar tuas habilidades e capacitações aí para que você possa olhar naquilo que você pode melhorar e assim executar uma melhor corda no final de semana. Amém? Então, é mais isso, essas questões aí, elas precisam ser pensadas. Semana que vem nós vamos olhar para o 70%, o tutor no 70%, que é a questão do grupo fora do ambiente de corda, né? Do grupo, o cuidado fora, precisa extravasar, o líder precisa ligar, o líder precisa estar presente, né? E eu falo de mim mesmo, eu estou sempre buscando estar presente na vida dos meus liderados. É lógico que não dá para estar em todos os momentos, em todos os eventos, em todos os finais de semana, mas sempre que possível a gente está ali tentando marcar presença para poder ajudar e auxiliar de alguma maneira. Amém? Então a gente precisa extravasar dos 30% para 70%. Aí você fala, pastor, isso é muito difícil? Não, não é difícil. É prioridade. Quando a gente tem prioridade, tudo fica fácil. Prioridade. Super foco. Foco naquilo que nós temos que fazer. Amém? Amém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Quiser fazer alguma pergunta? Alguma dúvida com relação ao que nós estudamos hoje? Alguma pergunta, Levi? Só caiu aqui a minha... Não, daí Diogo. Então, vamos orar para a gente encerrar? Daí Diogo? Tranquilo? Sossegado?
Vamos orar então? Querido Deus, nós queremos, Pai, olhar para esse texto de Levíticos 24, ver como o Senhor descreve aquilo que o Senhor quer receber de nós. Eu sei que hoje nós não separamos azeite de uma maneira literal, mas nós fazemos isso, Deus, na nossa oração. Nós fazemos isso, Deus, no momento em que nós temos de reunião com o Senhor. Nós fazemos isso, Deus, constantemente na nossa vida de unidade com o Senhor. E quantas vezes, Deus, nós temos dado qualquer tipo de azeite, nós temos feito as coisas de qualquer maneira, Senhor, na correria do dia a dia, que eu não estou querendo nem achar culpados, ó Deus, porque todos nós corremos esse risco, Pai. Mas nos ajuda, Senhor, nos perdoe por aquilo que nós apresentamos ao Senhor que faltou um pouco mais de dedicação, faltou um pouco mais de trabalho, faltou um pouco mais de empenho. Nos perdoe, Senhor, nessas dedicações e nos ajude a ter dedicações futuras, Senhor, trabalhos futuros, que sejam do fundo do nosso coração, com toda a nossa vontade de fazer, com todo o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito envolvido, Senhor, como prioridade nossa e da nossa adoração. Senhor, se existe alguma ação espiritual, Senhor, que tenta roubar, Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, repreenda, Deus, essas ações espirituais, repreenda, Deus, da casa dos meus irmãos, repreenda da vida deles, Senhor, cerca eles com o fogo do Senhor e atrai-nos, ó Deus, para a tua vontade, que nós não sejamos, ó Deus, caçadores de propósito na vida, mas que a unidade do Senhor revele o propósito nosso e o propósito do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Que nós sejamos, ó Deus, pessoas que vivem a unidade e o propósito, fruto da unidade com o Senhor, em nome de Jesus, em unidade e propósito. Senhor, nos ajude a viver nisso, nos ajude a dedicar a nossa melhor liturgia nas nossas reuniões, nos ajuda a dedicar, Deus, a nossa melhor postura, nos ajuda a dedicar, Deus, sendo responsáveis com a grande comissão, como eram os apóstolos, como eram os profetas, como eram aqueles que foram levantados, ó Deus, para o sagrado trabalho. Senhor, que nós sejamos, ó Deus, sacerdotes da nossa casa, do nosso lar, da nossa igreja, em nome de Jesus, que cada um de nós ofereçamos, ó Deus, a oração ao Senhor, a dedicação ao Senhor, que o Senhor deseja de nós, em nome de Jesus. Abençoe as nossas cordas, como nós vimos no culto domingo, Senhor, passe no nosso meio, passeie no nosso meio e agrada-te de nós, Deus. Deixa a tua bênção no nosso meio, Senhor, como fruto da tua unidade, como nós vimos no Salmo, como nós vimos, Deus, tantos momentos bíblicos. Continua, Deus, a permitir que a tua bênção se evidencie na nossa vida, em nome de Jesus. Nós pedimos, clamamos pela cirurgia da Rosa, clamamos pela vida dela, Deus, pela casa dela. Nós sabemos, ó Deus, que é através da oração, é através da busca, é através, Deus, do clamor do teu povo, como povo do Senhor, como igreja do Senhor. Nós pedimos a ti que o Senhor alcance ela, que o Senhor repreenda esse espírito de Pocahontas, Senhor, esse espírito, Deus, que tem empobrecido ela, que tem adoecido ela, que tem trazido divisão na casa dela, Senhor. Repreenda, Deus, toda obra maligna. Não permita, Deus, que continue escondido, que continue atrapalhando, que continue, Deus, impedindo, Deus, a nossa irmã a viver aquilo que o Senhor chamou ela. Assim nós pedimos para todos os nossos irmãos, aqueles que vão participar do grupo amanhã, em nome de Jesus, nós clamamos. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos continuar orando, buscando, perseverando no Senhor aí, em nome de Jesus. A Beth está avisando a microcorda na sexta-feira, tá? Tieco, Dani e Tati. Tieco, Dani e Tati. Ok? Aí você vai mandar no grupo lá, né? Geralmente eu aviso aí. Tá bom? Ela vai mandar no grupo lá. Ok? Beleza? Tá joia?